uma vez. Como é que caiu no tapetinho, já era, né, Alex? É isso? Será que vai ser assim amanhã? Botafogo e Inter, jogo bom de se ver. Olha, pra você ver aí, característica de manutenção do Botafogo, naturalmente, para não começar a ser ameaçado e sem o Tiquinho. E também de afirmação do Internacional, porque ele gerou essa expectativa. E acho que vem completo, hein? Vem com todo mundo o Inter. Pelo jeito que eu também vi as informações, até acredito que sim. Então, realmente é um momento de... Não tem o Johnny. O Johnny... Deve jogar o Gabriel. Isso. Tem mais um que tá fora aqui. Depena, exatamente. Então, mas aí dá equilíbrio, né? Mas o Maurício jogou por aquele lado direito. Sim. Também. Contra o River ele foi muito bem. O Maurício é muito bom, né? Muito bom jogador. E acho que é o jogador, de fato, que deve ocupar definitivamente aquele lugar. Ele deve jogar com um de velocidade por um lado, né? Ele vai alterar ali Wanderson e Pedro Henrique, imagino eu, né? Eu até gosto mais do Pedro Henrique do que do Wanderson, mas Às vezes depende de momento, característica, né? O Wanderson ele é um pouco mais de drible, o Pedro ele é velocidade, força decisivo, e mais decisivo. Essa é a impressão que eu tenho. Vamos então dar uma olhada na provável escalação do Botafogo para esse jogo, que Bruno Lage está preparando para tentar ludibriar, gostou, né, Mansur? Ludibriar o Internacional de Eduardo Cudê, hein? Lucas Perry no gol, vai embora no fim do ano, né? De Plácido, Adrielson, que também vai embora no fim do ano, para o Lyon. Vitor Cuesta e Hugo na lateral esquerda, porque o Marçal está suspenso. Meio campo com Tietê, Marlon Freitas e Eduardo. No ataque, Gustavo Sauer ou Júnior Santos, Janderson ou Júnior Santos e Vitor Sá. A gente colocou ali o Júnior Santos, ele pode jogar tanto no lugar do Gustavo Sauer quanto na vaga do Janderson como centroavante. O Janderson treinou, né, nessa sexta-feira ali naquela posição, mas não está descartada a possibilidade do Gustavo Sauer jogar pela esquerda e o Júnior Santos atuar como centroavante, como foi no início do jogo contra o Guarani do Paraguai. Tudo dentro dos conformes aí, né, Mansur? E acho que dentro do que é o impacto da ausência do Tiquinho e da característica com a entrada do Janderson, é evidente que o Janderson é um jogador com muito menos minutos na equipe principal do Botafogo, mas em tese ele preenche a característica do Tiquinho em relação ao homem de área, da busca de finalização, mas talvez, provavelmente, um pouco menos em relação à capacidade de jogar de costas para o gol e participar da articulação, que é uma característica muito forte do Tiquinho. O que, para mim, pelo menos olhando e pensando o que deve ser o jogo, tentando imaginar o que passa na cabeça do Bruno Lage, além do Gustavo Sauer, para mim, ter ganho espaço com ele como um titular do time, como uma primeira opção para jogar partindo do lado direito, faz muito mais sentido o Sauer do que um outro ponta, do que ter dois pontas, para não perder mais um homem de articulação. Perfeito. Já que você não vai ter esse centroavante que vem e participa dessa troca de passe, dessa construção. Então, eu acho que faz muito sentido ter o Gustavo Sauer, abre o corredor para o de Plácido, que é mais forte apoiando do que defendendo, mas tem feito um bom trabalho nesse período desde a lesão do Rafael. E aí, por aí, eu acho que o Botafogo se equilibra e vai ser esse o formato de time que ele vai tentar conduzir nesse período, nessas semanas sem o Tiquinho. E até completando, como deve jogar René? Sim. Vem muito bem no Inter, né? Não tem nada a ver de demérito, só que ele naturalmente é um cara que ele dá mais sustentação por trás. E por isso o Gustavo, com esse vindo de fora para dentro, com uma característica mais de meia, pensante, justamente por não ter o Tiquinho, eu também concordo, veio isso na minha cabeça, e você ter o segundo tempo, ter um pouco mais de velocidade. Já na tela aí para vocês, a provável escalação do Inter de Eduardo Cudê, com o Rocher no gol. Que contratação do Rocher, chegou voando. Bustos, Vitão, Mercado, que jogou muito contra o River. Eu adorei a harmonização facial do Mercado. Será que fez? Deve ter feito. E René na lateral esquerda. O meio campo com o Gabriel, Arangues, aí o Maurício, Alan Patrick e o Wanderson. No ataque, Ener Valencia. Que time que o Inter formou, hein? Por falar em mercado, o mercado do Inter é decisivo na subida de produção do time. Muito impacto de novo, né, Mansur? De novo. O impacto do Ener Valencia é enorme. O tipo de jogador que teria lugar, assim, pega a tabela do Campeonato Brasileiro, de alto a baixo, eu acho que você encaixa em 90%, 95%. O Rocher é um goleiro que faz muita diferença, né? Fez até agora, pelo menos, uma diferença brutal. O Arangues é um jogador que vai aos poucos se adaptando, ganhando ritmo, enfim, é muito. O time subiu muito de patamar. Sabe o que eu tô curioso para ver? Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas vendo o Botafogo quando joga sem o Tiquinho,
Foi assim na primeira lesão dele durante o Campeonato Carioca. Senti isso também no primeiro jogo contra o Guarani do Paraguai no Nilton Santos. O Tiquinho começa no banco, né? E o Botafogo começa com um time alternativo e foi mal. O primeiro tempo do Botafogo foi ruim contra o Guarani do Paraguai, o jogo aqui no Rio de Janeiro. E quando o Tiquinho entra, é claro que entram outros titulares também, mas o Botafogo muda muito na parte anímica. Parece que o time sente muito a diferença quando o Tiquinho está em campo, e não só na parte técnica, mas acho que sabe assim, a vibe do time muda de uma maneira, para mim, muito perceptível, não? Felipe, tem muito de característica. É impressionante como, em alguns momentos, uma peça dessa que sai, não somente pelo que o Tiquinho tá produzindo, mas aquelas características, aquela engrenagem, ela funciona de uma maneira muito mais natural e não tem nada a ver, às vezes, somente com aquele que vai entrar, que a característica é diferente, mas com confiança e tudo ele pode. Só que você não se encontra do mesmo jeito, muda os movimentos, às vezes, então pode acontecer. E não é talvez não seja por acaso, o Botafogo se habituou a ter esse centroavante que participa muito da construção, que vem de costas para o gol para participar da distribuição de jogada. Não por acaso, as últimas 5 vezes que o Botafogo não teve o Tiquinho, jogou o Janderson, mas eram circunstâncias de Copa Sul-Americana, que o time já tinha majoritariamente reserva. Muitas modificações. No Campeonato Brasileiro, está muito marcado na memória de muita gente o jogo contra o América Mineiro, que o Eduardo conseguiu, como um falso 9, reproduzir esse papel do Tiquinho vindo de costas e participando da distribuição. É lógico que o Bruno Lage tem as convicções dele e vai escolher com base nas convicções dele, mas provavelmente também viu os jogos. Sim. E o que aconteceu nesses momentos em que o Botafogo não teve o Tiquinho. Sim. Talvez até ele pense nessa alternativa do Eduardo em algum momento. Bem possível. Mas aparentemente amanhã ele vai com o Janderson. Mas eu acho que essa experiência que houve ainda com o Luiz Castro, com o Eduardo de falso 9, deve estar viva na cabeça dele. Certamente sim. E o Inter precisa vencer, né? Por mais que tenha vencido na Libertadores o River, são 6 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, né? Então precisa pontuar para se aproximar de novo ali da parte de cima, né? Os primeiros colocados. Confirmar um bom momento, né? Exato, que é uma derrota, uma má atuação, já começa a colocar dúvida. E esse time do novo, Inter, né? se você for ver, você tem 3 construtores. Arangues, Maurício e Alan Patrick. Eu adoro porque futebol é feito de inteligência e qualidade, bom trato com a bola, boa ocupação de espaço. Você sabe por que você gosta dos bons construtores? Então, daí você pega, vamos dizer assim, que nós falamos já do Di Plácido. É um lado muito forte, o lado direito de Plácido, Tietê, e de repente depende de quem vai jogar. De ter realmente o Gabriel por aquele lado, porém, se é o Pedro Henrique ou o próprio Wanderson, será que o Cudê vai escolher que ele corra com o Di Plácido esse tempo todo? O Eduardo está nesse meio, quem que pega o Tietê? Se ficar de repente para o Alan Patrick, não vai desgastar muito ele, então você vê que são encaixes que pode fazer diferença no jogo, e aí que vai ser interessante. E outra, dando a bola para o Botafogo, ele começar jogando, eu pressiono ou não pressiono para ver, porque o Botafogo muitas vezes ele deixa para fazer essa transição, que sem o Tiquinho ela não é tão eficiente, então nessas características aí